Olá pessoal, aqui é o Mário Silva, mais um vídeo, mais uma questão sobre as escrituras sagradas e hoje é sobre heresias. Católicos e evangélicos, quais a diferença entre elas em questões heréticas? Tanto os católicos quanto os evangélicos são muito influentes nos nossos dias atuais. Nesse nosso bate-papo, vamos analisar algumas questões entre essas duas vertentes, já que as duas são cristãs e que portanto compartilham da mesma fé em Jesus Cristo, apesar de algumas diferenças, porém iguais em heresias. Mas vamos começar com os católicos, que em níveis de comparações nacionais, eles ainda são a maioria em nosso país, e como regra de fé, além de Jesus, eles também creem em Maria, que costumam colocar quase que no mesmo nível de Jesus. Para os marianos, como assim são chamados, acreditam que Maria também nasceu sem pecado e sempre permaneceu virgem. Assim como Jesus também, ela foi ascendida aos céus, pois ela ressuscitou dentre os mortos. Para os marianos, o sofrimento de Maria foi equivalente ao de Jesus Cristo no madeiro, e que, portanto, ela também levou todos os nossos pecados e intercede por todos nós junto a Jesus diante de Deus. Isso não está de conformidade com as Escrituras, portanto é uma tremenda heresia. As Escrituras nos diz que todos, absolutamente todos, pecaram e que, portanto, todos estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23 e 24. E que, portanto, Maria não seria nenhuma exceção entre nós, pois a Escritura afirma que veementemente todos nós pecamos. Apenas Jesus nunca pecou, pois ele é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Também não há razão para crermos que Maria foi sempre virgem. Mateus 13, 55 e 56 nos atestam que isso não é verdade, bem como também João 2,12, em que narra Jesus, Maria e seus irmãos, todos distintamente bem separados nesses versículos. Okay? E que muito menos ainda de que ela teria ascendido viva aos céus. Haja vista que livros apócrifos relatam e atestam especificamente a sua morte e seu sepultamento. Livros esses que são datados do século VI. Ou seja, pessoal, assim como todos nós um dia, ela também teve que dormir em seus sepulcros, como todos os outros que estão lá esperando o chamado no nosso mestre. Mas alguns poderiam dizer, mas Deus poderia ter levado Maria aos céus em vida, sem mencionar isso na Bíblia. Realmente, poderia se quisesse, mas se tal tivesse acontecido, como poderia ser provado? Não há base alguma para supormos isso. Um mistério de Deus não pode ser revelado. As Escrituras nos diz, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Está lá em Deuteronômios 29 e 29. Desta forma, se Maria tivesse sido realmente arrebatada, o que não aconteceu de acordo com as Escrituras, ser humano nenhum saberia desse plano. Apenas Jesus ressuscitou, pessoal. Apenas Jesus ascendeu aos céus. E somente Ele levou nossos pecados e apenas Ele nos salva e apenas Ele intercede por nós junto a Deus nesse exato momento. Isso está lá em Atos dos Apóstolos 4:12 e 1 Timóteo 2:5-6, ok? Portanto, Maria nesse exato momento não está intercedendo por ninguém. Ela está em seu sepulcro, dormindo à espera do chamado do nosso mestre. Agora outro ponto, pessoal, que gostaria de conversar sobre a parte de heresia, parte herética, é sobre também os evangélicos, né? Já visto que agora é comum a gente ver o crescimento de inúmeras utilizações de réplicas das arcas das alianças. Sim, estou colocando no plural, porque só existia um. Hoje existe vários por aí nessas igrejas, né? Além, é claro, de muitas outras práticas obsoletas, tipos de amuletos que eles pregam em nome de Deus e que estão totalmente fora da Escritura, ou que eram regras para os judeus, né? Mas que hoje elas estão cauterizadas no meio cristão evangélico, que, portanto, temos que ver por meio das Escrituras que tais práticas estão totalmente erradas. E uma delas é, sem dúvida, as tais arcas das alianças, ou dos anéis, correntes, brincos e por aí vai, né? Tudinho de ouro. E que representa então ainda hoje a antiga aliança de Deus com o povo de Israel, que está lá no Velho Testamento. Mas o que temos que entender é que a Arca da Aliança ela representava a presença de Deus, mas nunca foi a presença de Deus, né? Na sua totalidade, ainda que esteja lá no Velho Testamento, ok?
Mas apesar de Deus ter ordenado a sua construção na época de Moisés, sim, isso é verdade, isso não significa que ela seria para sempre, pois era apenas sombra das coisas futuras que ainda iriam vir, mas que representaria, portanto, uma aliança com o seu povo naquela época. Mas hoje vivemos e estamos na graça, na nova aliança, que é pelo sacrifício único de Jesus Cristo no madeiro, com seu sangue vertido por nós, que diz: e disse-lhe, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que por muitos é derramado. Bem, como também vocês podem conferir lá em Hebreus capítulo 7 e capítulo 9, onde estão totalmente abolidas tais coisas e práticas religiosas antigas, bem como também os dízimos, fogueiras santas, pagar promessas, enfim, né, pessoal, etc e etc. Agora eu quero ler para você Jeremias 3, 15 e 16, que está lá no Velho Testamento e que todos os pastores deveriam ler, já que eles tanto leem o Velho Testamento, que assim diz: e dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos ensinarão com ciência e com inteligência. E sucederá que, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca da aliança do Senhor, nem lhes virá o coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, nem se o que? Fará outra. Ok, pessoal? Não se fará outra. Então vocês estão vendo aí réplicas e réplicas de algo que Deus proibiu, porque nós estamos hoje na nova aliança de Jesus Cristo, ou seja, Ele é a nossa arca da aliança, o nosso caminho que conduz a Deus, ok? Não precisamos mais de uma arca que representaria algo que lá no Velho Testamento diria que hoje estaríamos vivendo isso, ok? Repararam? Puderam ver bem que o Senhor Deus falou para nunca mais se fazer outra? Pessoal, ter uma arca da aliança é desobedecer que Deus ordenou em Jeremias 3,16. Ter uma arca da aliança é dizer que Jesus não foi suficiente, é ignorar o que Ele é e o elo que nos conduz a Deus, e sim essa arca. Jesus veio para trazer transformação espiritual. A arca era o que representava uma antiga aliança do passado, mas nesse presente século, a mensagem do madeiro é que representa a nova aliança. Jesus é a própria presença de Deus, o elo, a ponte entre Deus e os homens. Eu devo entender que Deus arrebatou a arca da aliança quando os babilônicos entraram em Jerusalém. Então pense, se fosse para termos a arca ou a réplica dela, Deus proibiria ou arrebataria a verdadeira para os céus? Pensem nisso. Pessoal, ter uma arca em uma igreja, além de ser desobediência a Deus e a sua palavra, é uma afronta a Jesus, pois além de Hebreus 9, Colossenses 2, 6 a 7 diz que tais práticas eram sombra de pré-figurativas das coisas futuras, pois quando foram instituídas, Cristo ainda não tinha sido revelado, e que vale salientar que Colossenses é uma carta totalmente referente a Jesus Cristo, trata da pessoa dele. Então, as tais práticas seriam somente sombras figurativas de Cristo. Sendo assim, praticar essas coisas do passado é dizer que o sacrifício de Jesus não foi suficiente e que ainda estamos debaixo da lei de Moisés e, portanto, estamos todos perdidos, pois o que diz lá em Gálatas 3:10 é o seguinte: todos quantos, pois, são das obras, estão debaixo de maldição. Portanto, está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas na lei, para praticá-las. Portanto, meus caros, quem pratica essas coisas está separado de Cristo com os seus malditos sacrifícios espirituais, seja ele qual for, fogueira santa, dízimos, amuletos ou qualquer outra coisa que seja baseado no Velho Testamento. Não tem nenhum proveito. Hebreus 6:1 diz: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixando-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas. Ok, pessoal, esse foi mais um vídeo. Qualquer coisa pode entrar em contato aí nos comentários, que estarei à disposição para qualquer um de vocês. Um forte abraço, fique com Deus, em nome de Jesus, e até mais.